que, Soraya? Por que meu adolescente bate a porta? Por que ele faz isso? Então, primeiro, até ontem ele não fazia, Soraya. Por que agora ele começou a fazer? Mais ou menos. Até ontem ele também não sabia entender o que ele estava sentindo e não sabia expressar o que ele sentia. E sabe o que ele fazia até ontem? Ele fazia birra, ele chorava, fazia manha. Entendeu? E aí agora, que já é o item 2, por causa da ação dos hormônios, ele vem e por causa do cérebro, que eu também já vou explicar, ele já vem com outro comportamento. Então, na infância e na adolescência, que eu não sei ainda entender muito bem o que eu estou sentindo e muito menos expressar de forma madura, eu tenho essas atitudes. Então, quando criança, era aquela birra, aquele show, aquele choro. E na adolescência é bater o pé, bufar, bater a porta. Tá? Então ainda ele não sabe expressar. Então primeiro, até ontem não fazia assim. Só que de outra forma. Tá? Então 2, né? Desculpa. Então ele não sabia se expressar até ontem, mas continua não sabendo se expressar. 2. Agora, não, até ontem eles dependiam dos pais. Agora ele quer autonomia. Então, na hora que eu bato a porta, eu estou mostrando que agora quem manda em mim sou eu. E essa autonomia é um sentimento que eles precisam desenvolver. Mas não manifestar dessa forma. Então, eu vou trabalhando isso com meu filho. Tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, primeiro entender, autonomia. 3, com os hormônios, as emoções se intensificam. Então, o que ele reagiria nesse grau, na adolescência ele vai reagir nesse grau. Porque tudo fica muito intenso. Tá? Então, ele tomou um não ali, a reação dele vai lá nas nuvens. É intenso na adolescência. Tá? Então, 3, os hormônios intensificam as emoções. E 4, o cérebro não ajuda, porque ele ainda não está maduro. Então, as emoções intensificam e como o cérebro não está maduro, eu não controlo o meu impulso. Então, por causa do cérebro, número 4, eu não controlo esse meu impulso de tomar essa ação. Então, até teve uma mãe que... A live de hoje é um pedido, sempre é um pedido de mães, tá? Então, uma mãe me mandou e falou assim, poxa, por que minha filha bate a porta na minha cara? Sendo que depois ela vem me pedir desculpa. Então, você vê que depois ela raciocina, entende e fala, puxa, por que eu fiz isso? E vai lá e pede desculpa pra mãe. Porque na hora, com os hormônios, aquilo aguça e ela não controla a atitude dela. Lembrando, não quer dizer que eu vou deixar ela fazendo isso. Mas eu vou explicar para minha adolescente. Filha, faz parte da sua idade as coisas ficarem intensas se você não conseguir controlar o impulso. Mas faz parte também da adolescência o entender, isso para o adolescente, então eu tô vendo que tem adolescentes aqui, vão já entendendo isso, então faz parte eu perceber que, opa, tá se intensificando, eu vou explodir e eu vou precisar me segurar. E é assim que eu vou aprendendo, daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte como fazer. Tá? Então primeiro entendendo aqui, né? Então 4 é porque não controla o impulso. 5, o filho quer pôr limite. Não quero mais falar. Pá! Bateu a porta. Meu limite é aqui. Eu aqui dentro, você aí fora, mãe. Então ele tá pondo limite. E que ele precisa entender que esse limite tem que respeitar o próximo. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, 5, ele quer pôr limite.
6, ele sentiu que perdeu o controle de alguma situação e aí ele bate a porta, uma forma de mostrar que, opa, não, quero o controle aqui dessa situação. Então, 6, recuperar o controle de alguma situação. 7, é uma forma de chamar a atenção. Então, esse desfecho aqui é uma coisa importante. Vamos pensar assim. Se o meu filho, não, vamos pensar em você. Quando você realmente não se importa com uma coisa, você vai perder tempo reclamando? Não vai. Quando você não se importa, você simplesmente vira as costas e vai embora. Então, se ele tá batendo a porta, tá bufando, tá batendo o pé, ele tá mostrando para você que não tá legal. Não que ele não se importa. Por mais que ele use aquela frase, como é que eu fiz? Me deixa em paz. Me deixa sozinho. Você é uma chata. Por mais que ele exteriorize isso no momento da raiva, se ele tá tendo essa atitude, na verdade ele tá te pedindo ajuda. E a gente precisa entender isso. Nossa, Lala, quanto tempo? Ah, entendi. Daqui a pouco eu leio aqui. Puxa, Lala, faz muito tempo. Mas já volto, desculpa. Sem querer eu leio aqui sobre a Lala. Então, é uma forma de chamar atenção. Mesmo que seja inconsciente, tá, gente? Mesmo que seja inconsciente. Então, e negativa, né? Uma forma negativa de expressar. Então, é um pedido de ajuda. Tá? Então, aqui a gente conversou os porquês. Por que o adolescente tem essa atitude? E agora a gente vai pensar em o que fazer. Mas antes do que fazer, eu vou ler aqui mais alguns comentários. Deixa eu voltar onde é que eu parei. Controlando aqui o tempo, né? Tinha parado na Cacau, né? A nossa Lete. Que bom, Cacau, que tá tudo bem. E as coisas, Cacau? Estão tudo bem aí em casa? Depois me conta. A Ju falou assim, boa noite. Tem de 13 e o outro de 14. Nossa, seguidinho. A Andréia falou, tem uma de 15. E a Dani falou, tem um de 12 e uma menina de 15. A Jaqueline falou, preciso entender isso. O que, Jaque? Me fala qual parte que você achou importante entender. A Alice falou, boa noite. A Elisângela falou, acho que enquanto nós pais não nos dedicarmos a entender essa fase e as particularidades dos nossos adolescentes, as coisas só vão piorar. Elisângela, eu vou bater uma foto desse seu comentário. Sabe por quê? Porque o intuito do meu canal é esse. É exatamente o intuito do meu canal. Porque se a gente não entende o porquê, a gente não sabe como agir. E se a gente não sabe como agir, é isso aí, só vai piorar. E se piorar, isso vai se refletir pro resto da vida. Então, uma má relação agora vai ser para sempre. Isso cria marcas. Muito obrigada pelo seu comentário, eu vou pôr nos meus stories. A Anne falou, eu quando adolescente batia a porta e minha mãe vinha como um gavião. Foram poucas as vezes, mas entendi. Aqui em casa faço assim. Bate a porta, eu pergunto por que tá batendo e deixo muito... vamos ver aqui que ela completa. O meu de 12 tá todo brabinho. Ele falou, claro que não pode bater a porta. Tem um casal de 10 e 12. Ele falou, como que é? O meu é muito tranquilo, por enquanto. Aí ele falou, e digo mais, quer autonomia, mostre que tem responsabilidades, respeito, ganha liberdade. A Ana falou, não ouço. O que, Ana, não ouve?
Daí Ana falou, eu falo pro meu filho que nem tudo na vida a gente recebe um sim. Bom. Oi, Cauê! Oba, hoje temos adolescentes aqui de volta. O Cauê acho que ficou aí umas 2, 3 semanas também. Sem vir, mas a Lala foi muito tempo, né, Lala? Então ele falou, o meu é um pouco assim. Sempre achei que ele era impulsivo e converso muito com ele. Mas ele não é assim em casa. Ele é assim nas brincadeiras com os amigos. Então, de qualquer forma, ele é impulsivo. Então, precisa trabalhar isso com ele, tá? Interessante que geralmente é o contrário, né? Mais impulsivo em casa e menos com os amigos. Ela lá tinha falado, oi tia Soraya, quanto tempo? Fiquei uns meses sem celular porque estava muito viciada. Entendi, Lala. Que bom que houve essa pausa, tá? Deixa eu aproveitar, né, e fazer um comentário. Por que não é legal a gente ficar o tempo todo no celular? Papo de velho, hein, Lala? Papo de velho. Na hora que eu tô aqui na tela do celular, eu só recebo informações. Só absorvo informações. E aí eu não trabalho o meu cérebro. Na hora que eu não tenho nada para fazer e não tenho o celular para substituir o nada para fazer, eu começo a criar coisas. E na hora que eu crio coisas, eu faço conexões nos meus neurônios. E aí eu me torno uma pessoa mais inteligente. Tá? Então eu brinquei que é papo de velho porque você já deve ouvir 1000 vezes que não é legal a gente ficar o tempo todo no celular. E tem 1000 motivos, né? Teve até uma mãe que falou que os adolescentes estão ficando mais irritados e mais introvertidos. Isso é verdade. Mas uma das outras coisas que é também muito importante é que a gente vai ficar menos inteligente por muito tempo no celular, tá? Então que bom que você deu essa quebrada e agora tenta não voltar a ficar muito tempo, tá bom? E bem-vinda de volta, tava sentindo sua falta. A Lisandra falou, eu não deixo meu filho adolescente trancar a porta do quarto. Eu também não sou a favor do trancar a porta, mas eu sou a favor deles ficarem um tempinho no quarto. E aí eu tenho uma live sobre isso que é super importante assistir, tá? Cacau falou, estão bem, que bom. Cacau, para quem não sabe, participou de uma live, acho que faz umas 3 semanas, né, mais ou menos, de quinta-feira. Ela veio participar aqui comigo ao vivo. Kellen falou, aqui meu filho bufa muito, porém sempre combinamos algo antes de sair, tipo, não vamos ficar muito, ok? Chegando lá na hora do combinado, ele surta, funga e vem emburrado. 12 anos. Pelo que eu entendi, assim, ele fala, vocês combinam que não pode bufar, mas ele vai num lugar e bufa, né? Eu vou te dizer, se foi isso que eu entendi, né? Isso no fim é um aprendizado para ele, tá? Eu preciso entender que nem tudo vai me servir, né? Servir de servir mesmo, né? Senão eles ficam achando que o mundo tem que servi-lo. Eu só tenho que fazer o que é legal para mim. Então, se eu vou para alguns lugares que não é tão legal para mim, mas é legal para os meus pais, eu tô aprendendo aqui a lidar com essas situações. Então, é um aprendizado. A Ana falou que não estava ouvindo, agora normalizou. Ai, que bom. Cauê, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas eu bati o pé, subi pro meu quarto e fiquei resmungando depois que minha mãe trocou o meu videogame de lugar, porque ficava mais bonito no outro lugar. Tem tudo a ver, Cauê, tudo a ver. Aí eu queria te perguntar, mas não precisa responder aqui, só para você pensar. Você conseguiria expressar isso para sua mãe de uma outra forma? Que tal se na hora que você ficasse ali pé da vida, ao invés de você ter essas atitudes, você... Mas aí eu já vou entrar Mas eu vou entrar. Você fosse lá pro seu quarto, descontasse ali a sua raiva numa pintura, num escrever ou numa respiração e depois voltasse lá e falasse, mãe,
não gostei. E aí vocês entrariam em um consenso sobre o que fazer? Do que ficar aquele clima ruim em casa? O que você acha disso? Pensa. Porque aí eu acho que, tendo essa atitude, a sua mãe vai falar, pronto, vai ficar aqui, pronto. Né? Tendo essa atitude de bufar e ficar brava porque ela trocou. Agora, talvez se você voltar e conversar com ela, falar, mãe, desculpa, minha atitude não foi legal. Será que a gente pode entrar num acordo sobre o que fazer?